Graça e paz, irmãos queridos, boa noite. Como anda a sua fé, o seu amor e a sua esperança em Cristo Jesus? A noite desse dia, Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 10, trará para nós algumas lições. São palavras do Redentor Jesus Cristo, palavras que saem dos seus lábios e são dirigidas ao objeto do seu amor, que é a igreja. E tereis tribulação de 10 dias. A primeira lição que nós podemos tirar desta palavra de Jesus Cristo à igreja em Esmirna é que nós devemos ouvi-lo. Preste bem atenção, em dias de tantas vozes, a quem você tem ouvido? E eu gostaria de instar com você. Eu gostaria de desafiar você a ouvir menos a televisão, ouvir menos os noticiários, a ouvir mais a palavra do Senhor, a ler mais a sua Bíblia. É um meio de graça. Lembram, meus irmãos queridos? Ela é a regra de fé e prática da igreja. A palavra do Senhor, do Antigo e do Novo Testamento, é o nosso alimento. É a nossa bem-aventurança. Salmo de número 1 diz: bem-aventurado os que meditam na tua lei de dia e de noite. Eles são considerados como plantas viçosas. O próprio Senhor Jesus Cristo está aqui nos encorajando a ouvi-lo. A lição de e tereis tribulação de 10 dias é que nós devemos dar ouvidos a Jesus. E não ficarmos alarmados, aturdidos, como que pegos de surpresa. Que é isso, igreja? O Senhor nos deu um testamento, que no mundo nós passaríamos por aflições. Lembram? Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que faz toda a diferença agora na sua e na minha vida. É a palavra de Deus que nos encoraja. É a palavra de Deus que nos consola. É a palavra de Deus que nos dá esperança. É a palavra de Deus que traz segurança à igreja que está aqui agora por hora a ver navios. Ouçam Jesus. Em João capítulo de número 10, Jesus se diz como o bom pastor. Ele se auto-apresenta como o bom pastor. E o bom pastor ali não é o mercenário. Jesus não veio para pôr ração no nosso coxo. Ele não veio para engordar as ovelhas. Não, isso é coisa de mercenário. Isso é coisa de açougueiro. Jesus, ele veio dar a sua vida pelas ovelhas. Ele até mesmo chamou a atenção às suas ovelhas, dizendo que aquele que ama a ele, ama a sua palavra. E aquele que guardar a sua palavra, demonstraria amor a ele. Ele é o bom pastor. Em João capítulo de número 10, Jesus afirma que as suas ovelhas têm duas marcas distintas. Aquilo que distingue a igreja, a instituição do Senhor, das demais instituições, é que a igreja ouve o Senhor Jesus Cristo. A igreja segue o Senhor Jesus Cristo. Então a lição aqui é: ouçam-me, diz o Senhor Jesus Cristo, deem ouvidos a mim, leem mais a Bíblia, leem mais as Escrituras, igreja. Por favor, a palavra de Deus vai te encorajar. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai te consolar. A palavra do Senhor Jesus Cristo vai trazer a você esperança, vai dar a você segurança. Ore para que o Espírito Santo inscreva estas palavras de Jesus nas tábuas do seu coração. Pedro, em João capítulo de número 6, diz: Senhor, para quem iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? E nós temos conhecido e crido que tu és o Messias, que tu és o Filho de Deus. A segunda lição que nós podemos tirar de e tereis tribulação de 10 dias é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Que verdade consoladora, meus irmãos. Que verdade encorajadora. Preste bem atenção, Jesus está nos ensinando que a nossa vida está nas mãos de Deus. E isso faz toda a diferença.
Isso muda a maneira de enfrentarmos esses dias tão complexos. Sua vida, meu irmão, sua vida, minha irmã, sua vida, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté, não estão nas mãos do azar. A sua vida não está na sorte ou no azar. A sua vida está em Deus, oculta em Deus, em Cristo Jesus. Esta é a união mística que a igreja já desfruta em Cristo, como Paulo escreve em Romanos capítulo de número 6. Se com ele morremos, com ele ressuscitaremos, com ele nós já somos, nele nós já estamos, mais do que assegurados. Nossa vida está nas mãos de Deus. Deus é quem faz o calendário, não é o diabo, não é o SUS, não é a OMS, não são os governos. Terceira lição é que a nossa tribulação é passageira. A nossa tribulação não é permanente. Preste bem atenção nesta verdade. Jesus está dizendo: e tereis tribulação de 10 dias. É tribulação sim, é sufocamento, é angústia, mas é passageira. Davi, no Salmo 34, verso 19, diz: muitas são as aflições do justo, do justificado, do santificado, do glorificado, mas de todas o Senhor o livra. A vida, diz o Senhor Jesus Cristo, não é tribulação. A vida é passar por tribulação. Teremos aflições nesta vida, mas não são todos os dias. É momento agora de nos afligirmos, sim. Mas o Senhor diz: e tereis tribulação de 10 dias. A vida está nas mãos do Senhor. E a tribulação é passageira e não permanente. Não é o tempo que o coronavírus quer. Não é o tempo que o diabo quer. Mas é o tempo de Deus. É o tempo que Deus quiser. E por último, quando Jesus diz: e tereis tribulação de 10 dias, ele nos ensina que a tribulação tem propósitos desconhecidos de nós. A tribulação tem propósitos divinos, propósitos eternos, propósitos de Deus que eu e você desconhecemos. A intenção soberana de Deus na tribulação não é de conhecimento nem de Satanás, nem dos governos e nem da igreja. A intenção soberana de Deus na tribulação é estabelecida pelo próprio Deus e ele não nos revelou. Isaías 55, versículo de número 8, atesta esta verdade. Todavia, a tribulação tem propósitos divinos. Este vírus para o diabo, este vírus para as famílias, para as nações, podem ser destruição. Para o mundo é destruição. 2 Coríntios 7, versículo de número 10, diz que a tristeza do mundo produz morte. Todavia, este vírus, esta calamidade pública mundial, para Deus, é didática. Há propósitos pedagógicos, há um ensino de Deus por trás disso. 2 Coríntios 7, verso de número 10, diz que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. As tribulações, meus irmãos, são momentos de desfrutarmos mais de Cristo. São solenidades da alma agora em busca do Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz que desfrutamos. Filipenses 4, dos versos 11 a 13, Paulo diz que nós não nascemos prontos para isso. Nós temos que aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Nós precisamos saber que tudo podemos, mas naquele que nos fortalece. O que Deus está fazendo, eu também estou fazendo esta pergunta. Ela não é só sua.
Eu também indago o que Deus está fazendo. As minhas filhas me perguntam acerca disso, a minha esposa, mas eu confesso, meus irmãos, eu não sei, mas Ele sabe. E se Ele sabe, isto é encorajamento para mim, isto é consolo para mim, isto é esperança para mim, isto é segurança para mim. Romanos 12, versículo de número 2, Paulo diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O que eu sei é que para a tribulação não haverá o 11º dia, porque o Senhor Jesus Cristo disse, e tereis tribulação de 10 dias. No 11º dia, Deus dirá, basta, chega, isso eu sei. Salmo 30, versículo 5, diz que ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã a alegria. Eu não sei o tempo do choro, mas Deus sabe. Deus também sabe que a alegria virá. Filipenses 1,6, Paulo diz, eu estou bem certo de que aquele que começou boa obra há de completá-la. Há de completá-la. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo também exprime esta verdade ali, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo. Salmo de número 4, verso 8, diz que em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me faz repousar seguro. Salmo 127, versículo 2, o Senhor diz que aos seus amados Ele dá enquanto eles dormem. Salmo 46, versículo 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E então, meus irmãos queridos, a semelhança de Israel, lá em Êxodo, no capítulo de número 14, o final do capítulo 14 e o capítulo de número 15, a semelhança de Apocalipse 5, 13 e também capítulo 15, versículos 3 e 4, maravilhados diante do poder do Senhor Jesus Cristo, este que é a gênese de todas as coisas, Ele que esteve morto, mas que agora vivo está, ressurreto, gloriosamente. À luz destes textos, nós entoaremos o cântico do Cordeiro. Nós cantaremos no 11º dia e por toda a vida nós bendiremos ao Senhor, dizendo àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que Deus te abençoe, Igreja Presbiteriana do Brasil em Taubaté. Tamo junto e misturado. Beijo no seu coração e vamos que vamos, firmes no Senhor Jesus Cristo. Amém.